Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Saiba. E não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu! Tipo assim, uma coisa que eu nunca vou entender e que eu não entendo mesmo, são pessoas más. Tipo assim, eu vejo alguém fazendo maldade, porra, eu não sou nenhum santo, mas eu não faço maldade, porra. Então, o que me pega mesmo, que eu tento sempre entender, é tipo assim, tem psicopatas, mas existe pessoas más, porra. Toda família deve ter aquele tio, aquela tia que todo mundo olha e fala, mas essa é filha da puta. Que tipo assim, é má, pessoa má. Por que a pessoa ela sente prazer em ser mal? O que muda ali essa chavinha pra uma pessoa ser má? Porque eu nunca vou entender alguém ser mal, sabe? Não tem por que você ser mal. Agora eu fiquei tão tranquila. Por quê? Porque eu não tô diante de dois psicopatas. Olha, posso até dar as costas. Pode. Não tem mais medo. Relaxei. Agora eu tô suave. Agora eu tô suave na nave. Olha só, essa pergunta é a pergunta de $1 milhão. Por quê? Porque os estudos científicos mostram que o ser humano vem de fábrica com uma tendência a ser bom. Por exemplo, um bebê humano com 8 meses, se você vai levar esse teu bebê, um dia você vai ter o teu filhinho lá, teu sobrinho, você leva ele na pracinha de manhã. E aí uma criança cai e começa a chorar. Na hora, esse bebê olha e faz uma carinha de quem está sacando que o que está acontecendo ali é uma coisa dolorosa. Então a gente deduz que isso não foi educação, que já estava ali. É dele, né? Só que tem um grupo, graças a Deus pequeno, uma minoria que a gente bota aí entre 3% e 4% da população. Que é bastante, hein? Caralho, então, mas ainda é muita gente. É muita gente. Mas aí tem graus de psicopatia. O que é o psicopata? Nada mais é do que aquele cara que nasce com um sistema de empatia, com um sistema límbico, ou seja, de eu sentir você, de eu me botar no seu lugar, desconectado. Então são pessoas que se movem única e exclusivamente para obter poder, diversão e status. E se puder ser tudo isso junto, ótimo, melhor ainda. Então, o outro não é o outro é um objeto de uso. Caralho. E o que você está falando é uma coisa muito interessante e que eu acho assim, tudo é recuperável, tudo é perdoável. Acho mesmo. E não acho que você não é um cara santo, mas também assim, você não é perverso. E isso faz de você um cara totalmente, se a gente fosse botar assim, que Jesus ia gostar. Amém, meu Deus. Tá? Porque assim, as pessoas são julgadas pela intenção, pelo coração. Sério, todos nós capotamos, muitas vezes. Sim. Mas uma coisa é você ser pervertido, é você ter prazer em você maltratar, em você fazer outro sofrer. Isso é a psicopatia. Em todos os níveis. Psicopatia não é loucura. Tá. Loucura é a psicose. Tá? Psicopatia é a incapacidade de amar. O outro, para mim, é um objeto. Como é uma pedra, como é um carro, como é qualquer coisa. Tá me servindo, ok, não tá. E não tem como reverter um psicopata? Olha, até hoje, dentro da medicina, não. Agora, se você me perguntar assim, Bia, você acha que isso é absolutamente impossível? Eu acho que isso só é uma coisa, aí já é numa outra dimensão. Eu acho que isso é um milagre espiritual, se isso acontecer. Mas é possível você pegar um psicopata que é de um grau alto até, e você tratá-lo ao ponto dele ser uma pessoa que consiga conviver com outras? Ou o psicopata, ele é alguém... O psicopata não pede nunca para se tratar. É isso, né? Não há isso, tá? Por isso que eu tô dizendo, ou o cara vai ter um despertar da consciência, que para mim é um despertar espiritual, ou nunca terá. Assim, não é algo que nós humanos podemos fazer. Porque eu fico me perguntando, tipo, então o psicopata é alguém que a gente sempre vai ter que lidar e se desviar dele, mesmo às vezes ele sendo da nossa família, um parentesco até grande, ou vai ser a pessoa que a gente vai tentar decifrar ali e tentar, tipo, trazer pra um tratamento pra gente conseguir conviver, porque eu fico, caramba, então o psicopata vai ser uma pessoa irrecuperável, sempre vai ser... Mas aí vamos lá, você tem psicopata leve, moderado e grave. Tá. Tá? Eu tô falando dos graves, assim. Você tá falando que, graças a Deus, não chega nem 1%.
O serial killer, o Ted Bundy, o maníaco do parque, vamos botar aí tudo que você quiser, tá? Esses, nada até hoje conseguiu conectar. Para você ter uma ideia, os psicopatas graves na cadeia, eles florescem. Isso que eu ia falar, porque a cadeia não é nenhum castigo pra eles. Eles de jeito nenhum, eles fazem um escritório lá dentro. E toda vez que tem uma rebelião, você lembra? Hoje em dia não tem muito. Na década de 90, início da década desse século, tinha umas rebeliões, aí vinha a televisão, aí botavam uns presos pendurados ao contrário, assim. Aqueles pendurados eram os recuperáveis. Isso sempre que me deixou muito chateada. Porque o sistema prisional no mundo, tá? Ele tem 75% de não psicopatas. Os psicopatas são 25% a 15%, dependendo, uma média. Vamos botar 20%. Tá. O que significa isso? Que se a gente separasse os psicopatas dos não psicopatas no sistema prisional, a gente estaria recuperando de fato 80% daqueles que são recuperáveis. Então não é nada saudável, não é nada indicado colocar um psicopata dentro de um presídio comum. Não! Absurdo, ele vai florescer, fazer, né? Ele vai florescer e ele vai usar aqueles melhores que seriam recuperáveis e poderiam ser porque não tem perversidade. São aqueles que, cara, fizeram coisa errada, mas são recuperáveis. O que acontece? Eles chegam lá, estabelecem uma lei, né? Porque eles não têm nada. Se eles tiverem que cortar a cabeça de alguém, tirar aquilo, para eles dá gozo. Que isso, mano? Sim, o psicopata ele não tem prazer sexual como nós temos, gente. É diferente. O prazer está na perversidade. Ted Bundy, né, que você falou. Eu fiquei fascinado no caso dele. O Ted Bundy, filme, documentário. Exatamente. Tudo. O Ted Bundy, o que ele dizia? E todos são megalomaníacos, né? Ele dizia assim: eu sou Deus. Porque na hora que eu estou lá matando, estuprando e levando a pessoa ao desespero, é a mim que elas clamam para ficar vivo. Eu decido a hora que cada um vai morrer. Isso é Deus. Ele dizia isso. Se lembra? Eu gostava de olhar o olhar da pessoa. Não, e ver o olhar de desespero. Então, isso é psicopatia grave. Agora, você vê, tem psicopatia leve? Tem. Que é o cara... Sabe o estelionatário que dá o golpe nos aposentados? Sim. Outra parada que eu nunca vou entender. Também não. Nunca vou entender alguém Os velhinhos não estão conseguindo comprar o remédio para viver. O remédio da pressão, do diabetes. E o cara vai lá e dá esse golpe. Eu nunca vou entender nenhuma pessoa que fode a vida da outra pessoa para se dar bem. Isso é psicopata? Isso é psicopata. E tipo, um corrupto quanto mais é um psicopata. E ele se repete. É isso que eu ia te falar. Então, existem vários psicopatas que estão no poder. Muito. Que tem cargos muito importantes. Muito. Até porque, o que eu falei? Que eles buscam? Poder, status e diversão. Eles são insetos em volta da lâmpada, como dizia Cazuza. Nossa, bela frase. Exatamente. Então, olha só. Se a gente pudesse... E foi feito um projeto de lei na época do Covas, que o Covas abriu os presídios para se fazer essa pesquisa, porque, por exemplo, na Austrália, em alguns estados dos Estados Unidos, você separa. Na Inglaterra, você separa o psicopata grave dos outros. E o psicopata grave na Inglaterra, ele fica numa cela isoladinho. Aí entra... Para ele não manipular ninguém, não formar um exército, ele fica né? sozinho, ele fica assim, aqui é um corredorzinho. Daqui abre para receber alimentação. Daqui abre para ele tomar um banho de sol. Mas ele tá sozinho. O que acontece com esse cara? Ele pede livro para ler. Lê e vira advogado de si mesmo, como o Ted Bundy fez. É bizarro, né? Por quê? Porque eles são 100% razão, ou seja, cognitivamente eles são imbatíveis. Não vão falhar, não vão titubear. Então, nem vão broxar. Caralho. Porque você, pra broxar, você tem que ter alguma emoção que te bloqueou. Exato. Verdade. Pra falar do Ted Bundy, uma parada que me chamou a atenção foi que ele era apaixonante, né? A galera, tipo, as mulheres iam ver como que é o nome? As audiências dele, assim, tipo... Levava carta, ele tinha fã-clube. Por quê? Não, pagavam. Todo psicopata é fascinante, é sedutor. Todo. Você já viu um estelionatário que não seja simpático, ele gente é boa? convincente?
Porque ele olha para você, uma pessoa fria, ele não olha para você com empatia, para saber quem é você. Ele olha para saber quais são suas fraquezas. E ele vai te estudar, justamente para falar o que você quer ouvir, para poder tirar de você o que ele quer. Eu não conheço nenhum estelionatário. Eu, quando alguém chega para mim e fala, fulano é sensacional, é unanimidade, eu falo, eu boto meu pé atrás. Porque não tem unanimidade, gente. Porque, assim, até música, você pode amar uma música, eu falo, não gosto dessa, eu vou respeitar. Mas não dá para ter unanimidade. Cara, isso é muito louco. Mas eu vou entrar no assunto agora bem pesado. Mas ele era bem sedutor. Olha, ele era bem sedutor e tem uma coisa. O Ted Bundy teve uma coisa histórica, que foi o seguinte, ele pegou o auge, ele também teve um momento ali que juntou. Foi quando, pela primeira vez, um julgamento foi televisionado, em rede nacional nos Estados Unidos. Não tinha televisão. Ele pegou ali. E quando ele sacou isso, ele falou, agora eu vou falar para o país. Ele estava rindo para as câmeras. Ele sabia, ele sabia se posicionar. Então, né? E ele, por que ele largou todos os advogados? Porque as mulheres, ele propôs uma campanha, dinheiro, cara. Esse cara, várias vezes ele fugiu, né? Uhum. Ele tinha dinheiro, as mulheres depositavam para ele poder contratar novos advogados que ele não contratava, ele usava na fuga. Que isso, mano. Isso não fica louco, claro no documentário, mas ocorreu isso. Milhões de dólares foram arrecadados. Milhões? Caralho, milhões eu não sei. Tanto que ele fugiu muitas vezes e ficava desaparecido. Aí daqui a pouco era capturado. E dispensava os advogados. Ele ia dispensar pra quê? E ele fez o show. Ele fez um show. Ninguém acreditava que ele era aquela pessoa. Que louco, mano. Que loucura é essa? Mas eu quero saber, assim, o porquê o psicopata, ele comete também vícios, ele tem um padrão. Ele se repete. Tipo, o Ted Bundy era a mulher de carro, não sei o que, ele encontrava em determinado lugar e era sempre um tipo de mulher específica. O maníaco do parque era no parque. Isso. Tem esse lance, né? Tinha o cara bandido da luz vermelha, sempre com a luz vermelha. Isso. Esse os mais graves. Ele gosta de falar, é uma assinatura. Mas por que ele repete? A assinatura aí, cada um vai dar a assinatura que quiser. A memória humana, ela tem um componente afetivo muito grande. Por isso que a gente lembra de coisas muito boas ou coisas muito ruins. E a maioria das coisas a gente se perde. Então, a memória humana precisa de sentimento para ser fixada. Como eles não têm esse afeto, o que acontece? Eles cometem o mesmo erro sem o menor constrangimento. Por exemplo, você faz uma merda, desculpa. Você faz uma coisa errada. Pode falar. Tá? Você faz uma coisa errada. E aí você, na próxima vez, você fala, não vou cometer esse gafo de novo, não vou dar esse mole de novo. Por quê? Porque você não é psicopata. Se você é psicopata, você repete as mesmas coisas, porque ele não sentiu culpa. Ele não tem constrangimento. Ele não tem arrependimento. Cara, não ter arrependimento deve ser tenso. Não, você pode tudo. Porque se nada, nem ninguém é empecilho pra você, você pode tudo. Me surgiu uma nova curiosidade, porque todas essas pessoas que eu falei são homens. E os homens são mais psicopatas que as mulheres? Olha, eu tenho minhas dúvidas, sabe, Gão? Pelo seguinte, pelas estatísticas, você tem que predomina em homens, como se fosse 3 para uma mulher. 3 homens para uma mulher. Mas eu acho que é meio a meio. Porque a perversidade da mulher é diferente. Você acha que o lance da mulher também normalmente ser mais sedutora também que o homem, a gente, né, tem esse lance, tipo, o que é sinônimo de beleza? É muito mais a mulher do que um homem, né? Ela passa mais desapercebido? Eu diria que a perversidade feminina, ela tem uma outra pegada. A perversidade masculina, ela é mais testosterônica mesmo, é mais aquela coisa degola, corta, esquarteja. A perversidade feminina é mais do tipo assim, vai envenenando. Articulada? Como é que as mulheres da realeza matavam seus maridos, seus amantes? Era aquele anelzinho que tinha o veneno, que ela ia botando ali no chazinho, na bebida. Até hoje você vê isso, você compra em antiquários, né? Cuidado.
Cuidado quando uma mulher começar a aparecer com aquele anelzinho. Vem falar comigo de anel, filho. Só me relaciono com maneta agora. Tá louco. Mas então, agora eu fiquei curioso. Então existem muitas não, acho que não. Mas quais são então os pré-requisitos de uma psicopatia feminina? Ausência de sentimentos. Também. Vamos lá. Fala aí qualquer último crime de alguma mulher que te chocou. Aquela Flor de Lis. Flor de Lis. Aquilo ali, quanto mais você estuda o caso, mais estarrecido você fica. Uhum. O da Suzane von Richthofen. O que ela fez? Ela botou a mão? Olha a Não. frieza. Ela- Ela arrumou, Alguém pra botar. mas ela que determinou como seria a morte dos pais. E no caso, o cara que fez aquilo é psicopata também ou só tava sendo, sei lá... Olha, meu filho, eu acho que pra matar como matou, eu acho que ela pode ser a grave. Os outros dois podem ser um pouco menos. Acho Porque que foi amarretada. E a pena dela é maior que a deles, né? Com certeza. Até porque foi analisado isso, porque se descobriu que ela que foi a mentora de tudo. Então uma profissional como você também participa desses casos? Às vezes sim. Te chamam pra tipo assim, ó, rolou isso aqui, me ajuda. Às vezes sim. Você já pegou casos que não foi pra mídia? Já Casos horrorosos, assim. Já peguei. Por exemplo, pedofilia. Quando eu falei que eu ia chegar lá embaixo, era isso que eu ia falar com você. Pedofilia. Tem muita gente. E eu Pra mim, acho, isso é a pior merda também acho. do planeta. eu também acho. Ser humano, pra mim, E assim... tem gente que fala assim, não, gente, mas isso na Grécia Antiga, não me venha justificar, é Não, injustificável, não. porque a escravidão também já foi uma coisa legal. E isso não fazia da escravidão Certa, né? uma coisa certa, Uhum. entendeu? Porque tem gente, não, mas os gregos faziam iniciação das crianças. Credo, Amor, velho, presta atenção, o credo. Império Romano e o Império Grego foram bem perversos. Eu acho bom que fica todo mundo assim, os gregos, a cultura. Gente, tinha muita Eu já perversidade. vi lá que eram umas coisas estranhas rolavam. Mas muito esquisito. Tem um mito grego que chama Procusto. Procusto é um personagem mítico lá, né? E ele fazia o seguinte, ele tinha uma cama de ferro. Aí ele botava as pessoas. Tinha que caber naquela cama. Então, se a pessoa fosse maior, cortava o pé, cortava a mão. Se fosse menor, esticava a ponto da pessoa se arrebentar inteira. Aí você fala, os gregos eram bonzinhos? Não, acho que eles intelectualmente até deixaram uma grande herança. Mas vamos falar que moralmente, eticamente, Não. fizeram barbaridade. E eu sempre falei isso e torno a dizer, para mim, meu ponto de vista, todo pedófilo, quanto mais, é psicopata. Gente, hoje existe um mercado negro de pedofilia de bebê. Isso é surreal. Se vocês trouxerem aqui uma delegada, até muito amiga minha, Paula, ela trabalha... favor. Não, eu dou o telefone. Ela trabalha com pedofilia. Nossa. Ela é da Polícia Federal. Cara, ela vê coisas. Tem vezes que ela me liga e fala assim, eu tenho que dividir isso com alguém. E que fica barra pesada pra eu ouvir. Entendeu? É do tipo assim, Bia, bebê de 8 meses. O vídeo tá valendo 50 mil na Deep Web. Mentira que tem esse Você mercado. não tem mercado. Mas muito mais do que a gente imagina. E quando você vai ver, tem juiz envolvido, tem desembargador envolvido nessa brincadeira. Meu Deus do céu, cara. Ela teve que dar voz de prisão para um juiz, tá? Nossa, ela tá mexendo com gente grande. E né? sim, muito. E o cara, ela chegou na casa do cara, ele tinha um filhinho de 4 anos de idade. Ela olhou aquilo e ela não conseguia achar as provas, não conseguia. Aí o que aconteceu? O cara, quando invadiram a casa dele, pegou o iPad, que estava com tudo, jogou pela janela. Eles não acharam nada. Quando ela está descendo, o porteiro, caiu esse iPad da casa do seu fulano. Nossa. Ela falou, E ah, foi tome ali. daqui. E foi aí que ela pegou ele. Aí pegou. E o que ele tinha, tipo assim, na Deep Web, desvendou uma trilha insustentável. Tráfico humano, tráfico de bebê. Vocês não têm noção, gente.
É um mundo. É agoniante só de ouvir. É agoniante de ouvir. Mas a gente acha que isso só tá Só em em filme. filme. Mentira! Olha, se lembra quando a Glória Pérez fez Salve Jorge? Falava de tráfico de mulheres? Todo mundo assim, isso é coisa de novela, isso é coisa de novela. Esta novela recebeu prêmio nos Estados Unidos, porque era toda baseada em fatos reais, né? Então as pessoas... E tem uma coisa que os autores dizem assim, não tem nada que a gente bote num filme ou bote numa novela que a gente não tenha visto na realidade. Na realidade, a arte imita a vida. A vida é sempre mais surpreendente. É porque é muito doido você conseguir também imaginar uma coisa que você não tem referência nenhuma. Se tá ali, você tem alguma referência, Claro! você tem em algum lugar. Verdade. É que nem falam assim, essa criança é desbocada. Mas ela não... Ela ouviu. Ela não ouviu, ela não aprendeu filha da puta sozinha. Exatamente. Mas e por que a pessoa já nasce sendo um pedófilo? Ela já nasce sendo um psicopata, que é a indiferença. Existe uma coisa, até no meu livro Mentes Perigosas, tem um capítulo que eu boto, a maldade que vem de fábrica. Tá? Aquilo que eu falei do bebê com 8 meses, que já dá uma reação, o psicopata não tem essa reação. É uma criança que não se importa. Ele pode até achar engraçado uma criança, né, sofrendo. E o psicopata ele tem essa coisa muito precoce. Logo na infância ele já tem essa coisa mórbida de querer ver animais sendo maltratado. Ele tem uma curiosidade mórbida com isso, de maltratar um coleguinha. Você vê, quando você vai ver o cara pedófilo, ele começou muito cedo. Ele fez vítimas lá atrás. Não começou, nenhum psicopata se revela aos 20 anos. Mas isso é devido a... Isso também acontece por causa de traumas? Tipo, Não. Ele foi abusado, aí ele... Isso é outra coisa que, infelizmente, é um desserviço que se montou. E eu acho que se montou, e tenho certeza que os próprios pedófilos tentaram montar essa história, essa narrativa, porque é uma narrativa. Olha, o número de pessoas e crianças abusadas é imenso. A minoria vai se tornar abusador. Pelo contrário, a maioria vai trazer aquilo como uma causa. Entendi. Uma causa. De luta e não de repetição. É porque, nossa, eu fico até meio mal de falar, porque eu odeio tanto. E tipo, então o pedófilo, ele não tem jeito. Se for o quanto mais, não. O que é o quanto mais? É aquele que ele repete desde sempre aquele padrão. Aquilo que eu falei. Como eles não têm arrependimento, não têm culpa. Uma coisa é um cara, que acontece muito hoje, vocês frequentam as baladas, tem uma opção de meninas de 14 anos que são altas, né? Entram na balada, mente pra você, tem 18, tem 19. E aí você depois descobre que a menina tem 14. Aí você pode dizer, você fez pedofilia? Não, não foi. Agora, se você a partir dali só vai ter relacionamento com menor, entendeu? Cada vez menor, isso sim. Entendi. Eu queria que... Não é um caso isolado. Entendeu? Eu já vi homens que se apaixonaram por mulheres mais novas, antes de 16 anos, e casou e são felizes até hoje. Sim, antigamente acontecia muito isso. Exatamente. Isso não determina, não é só a idade, é o padrão. É ter prazer em subjugar. Se um psicopata tem prazer em ver o outro sofrer e subjugar, qual é a coisa mais fácil de subjugar? Uma criança. É uma covardia. Porque um adulto ainda tem alguma chance de reagir. Um bebê, é surreal o que está acontecendo. Nossa. Escroto.